O turno do pai. Tudo bom, gente? Hoje eu quero falar com você sobre o turno do pai. Essa palavra ela se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 5. Diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Eu quero hoje falar com você sobre o turno do Pai, sobre Deus se lembrar de você, Deus se lembrar de mim. Não sei como que anda o seu relacionamento aí com o Pai, nem com o seu pai biológico, mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele deseja ardentemente que você o reconheça como Pai, que você entenda que Ele é o seu Pai, que Cristo veio nos revelando o Pai. E o texto de Lucas 1, quando fala que Zacarias, o nome Zacarias significa Deus se lembrou. E olha que junção maravilhosa, que código nós temos nessa palavra, porque aquele que Deus se lembrou estava onde? No turno do Pai. Abias significa pai. E o turno de Abias era o turno do Pai. Eu não sei como que anda a sua vida ultimamente, eu não sei em que turnos você tem andado, mas eu quero convidar você a meditar nessa palavra nesse dia comigo. Essa palavra o Senhor me deu ela em 2018, já tem bastante tempo. E essa noite o Senhor ele ministrou algumas coisas ao meu coração. E uma delas foi sobre intimidade com o Pai. E quando hoje eu decidi gravar o vídeo, eu me lembrei dessa palavra de Lucas 1. E aí eu quero compartilhar essa palavra com você. O turno de Abias, como eu falei, significa, Abias significa pai. Então, o turno de Abias, Zacarias estava no turno do pai. E você sabe que Zacarias era aquele sacerdote já idoso, casado com uma mulher também que já estava idosa. Ela era da tribo descendente de Arão. E ela também já estava idosa. O seu nome era Isabel e significa consagrada. Então, nós vemos ali, um sacerdote e uma mulher consagrada a Deus que queriam ter filhos. Vocês sabem que Zacarias e Isabel, eles não tinham filhos até então, porque Isabel era estéril. E naquele dia ali, quando Zacarias estava no turno do pai, Deus se lembrou dele. E como Deus se lembrou dele? Todos vocês conhecem a história de que Gabriel, ele vem, e ele fala para Zacarias que as suas orações foram ouvidas. E a tua mulher Isabel conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará João. João significa graça de Deus. Então, no turno do pai, o pai se lembra e usa, essa mulher consagrada. Ele vem e ele faz o quê? Ele enche ela de graça. Ele toca no útero de Isabel e Isabel concebe. Isabel consegue gerar um filho e esse filho é João. E João, todos vocês conhecem que João foi aquele que veio na unção de Elias, preparando o caminho do Senhor, aquele que veio endireitando o caminho do Senhor. E João é aquele que diz ser o amigo do noivo, aquele que veio também com essa função de preparar uma geração para Cristo. É aquele que apontou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje eu quero falar com você sobre esse turno, sobre
esses códigos que o Senhor nos dá na sua palavra, né? E nós vemos que o Pai, o nosso Pai, ele estava lá na torre da eternidade, observando o tempo para mostrar, né, para realizar algo para a sua humanidade, para nós. Foi Zacarias estando ali no seu turno, cumprindo com as suas funções, assumindo as suas responsabilidades, que Zacarias ele tem toda essa revelação de que ele seria o pai, de que ele foi lembrado. Gente, isso é maravilhoso, você saber que o Senhor não se esquece de você. Zacarias e Isabel já eram idosos e quando Gabriel chega, ele fala assim, as suas orações foram ouvidas. E de repente você está aí já há algum tempo, até já desistiu de orar por algo que você considera impossível, que você considera que você não vai alcançar. Lembre-se de Zacarias e Isabel. Quando o anjo vem até eles, a primeira coisa que o anjo diz para eles é: as suas orações foram ouvidas e a tua mulher vai conceber. E o menino se chamará João. A graça de Deus que inunda, sabe? Que nos inunda, que nos enche de favor imerecido. Essa graça maravilhosa que nos capacita a estar diante do Pai, através de Cristo Jesus. Zacarias, ele é uma figura profética dos remanescentes dos filhos de Deus, nos lembrando que em todo tempo nós somos lembrados de Deus. Como eu falei, Zacarias significa Deus se lembrou. Meu amado, eu não sei o significado do seu nome, mas entra debaixo, sabe, dessa unção de Zacarias e diz: Senhor, lembra de mim, Senhor, lembra de mim, porque o Senhor se lembra de você, assim como o Senhor tem se lembrado de mim, assim como o Senhor se lembrou de Zacarias. Nesse turno, o Pai procura Isabel, a igreja madura, a igreja pura, a igreja que estava ali consagrada ao Senhor, que não se contaminou com o mundo, que mesmo diante de toda a sua dificuldade em gerar, mesmo diante ali talvez das afrontas das vizinhas, porque todos sabemos que na época de Zacarias e Isabel, a mulher não gerar, ela era tida como alguém, sabe, amaldiçoado. E ela era motivo de vergonha, e ela era motivo de chacota. E Deus, ele está procurando essa igreja que não se importa, sabe, com os títulos que o mundo está dando, está oferecendo, mas que continua perseverante, olhando para Cristo, olhando para o Senhor, buscando no Senhor, porque enquanto tiver fôlego, há esperança. Enquanto você respirar, há esperança, porque nós já percebemos que não há impossível para Deus. Abraão, com 100 anos, ele gera Isaac. Sara, com 90 anos, gera Isaac. E assim nós vemos tantos outros milagres tremendos que o Senhor operou no Velho Testamento. No Segundo Testamento nós vemos maravilhas e maravilhas que aconteceram. E saindo do campo textual da Bíblia, olhe para a sua vida, quantos milagres o Senhor já fez, quantas coisas que talvez você considerou impossível, que você achou que não tinha jeito, que não tinha solução, que você não enxergava a luz no fim do túnel, mas aí Deus vem e Ele diz: eu me lembro de você, eu me lembro de você, você não foi esquecida, você não foi esquecido, Ele se lembra de você. E o Senhor, ele vem buscar, ele está em busca dessa igreja madura de Isabel. Você é a Isabel? Se você ainda não se deu conta disso, coloque-se diante do Senhor e fala para ele: Pai, eu sou a Isabel. Eu quero fazer parte desse remanescente.
Eu quero compartilhar com você aqui rapidinho. Deixa eu secar meus olhos, porque eu começo a falar essas coisas, eu fico emocionada, o óculos embaixo, e aí, né, você já sabe que eu só enxergo daqui, e aí fica difícil para mim enxergar depois, né? Mas dias atrás eu estava orando por uma pessoa e o Senhor falou comigo assim: eu estou passando em revista os meus servos. E aquilo, assim, naquele momento, né, gerou em mim um certo temor, sabe? Porque eu fiquei assim, eu falei, Senhor, eu não entendi muito bem, né, o que o Senhor está querendo dizer em passar em revista. E aí depois, bastante tempo depois, o Senhor, ele me deu uma visão e ele falou comigo assim, eu estou levantando os meus remanescentes. E, gente, eu via literalmente, sabe Ezequiel 37, o vale de ossos secos? Né? Eu não vi um vale de ossos secos, mas era um vale e daquela, assim, tinha um vento ali que formava meio que um redemoinho, algo assim, e que foi mexendo. E daquele movimento ali, sabe, do vento e da terra que foi soltando, eu vi as pessoas como se elas ressurgissem. Eu não sei explicar muito direito até agora. E o Senhor falou comigo: eu estou levantando os meus remanescentes. E nesse tempo, amados, se faz necessário, assim, nós estamos, sabe, a alguns segundos da vinda de Jesus, porque se você olhar, Jesus, no seu tempo aqui na Terra, ele falava a respeito dos últimos tempos. E aí vem Paulo e ele vai falar nos últimos dias. Depois vem João e ele vem dizendo das últimas horas. Então nós estamos, sabe, a alguns minutos, segundos da vinda de Cristo. Só que antes da vinda de Cristo, todos nós sabemos que está aí o anticristo para surgir, o falso profeta, a besta, toda essa tribulação que está para vir, para se manifestar. E se você não tem intimidade, se você não conhece as promessas de Deus, se você não tem relacionamento com Deus, se você não conhece o seu Pai, você corre o risco de ser enganado. E nós já vemos muitos falsos profetas, né? Nada a ver com o que a Bíblia diz que vai surgir, mas nós já vemos muitos falsos profetas se manifestando em nome de Deus, falando em nome de Deus e enganando muita gente. Sabe por quê? Porque muitos de nós não conhecemos o nosso Pai. E nós estamos vivendo um tempo assim muito precioso, sabe? Um tempo que é necessário que você conheça o seu Pai. É necessário que você conheça as características do teu pai, o caráter do teu pai, aquilo que o teu pai disse, aquilo que você vai olhar e vai falar assim, não, isso não combina com o meu pai, isso isso não faz parte do caráter do meu pai. E para esse tempo é necessário que você se aproxime mais e mais, que você esteja como Zacarias no seu turno, sabe? Assumindo as suas responsabilidades, os seus compromissos. É necessário que, assim como Isabel, você esteja consagrada, separada, com os olhos voltados para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque senão nós seremos confundidos, nós seremos enganados, nós seremos, sabe, ludibriados por palavras que não provêm da boca de Deus. Então é necessário que você esteja atento, com bastante atenção. Então, queridos, nesse turno, o turno do Pai, Deus está procurando por Isabel. Essa igreja madura, consagrada a Deus, que conhece suas responsabilidades para gerar quem? Gerar João. Nós precisamos nos alinhar com a voz de Deus.
para que nós possamos gerar João. João significa a graça de Deus. Queridos, tem uma geração perdida no nosso meio. Eu tenho 47 anos e eu tenho me assustado com o mundo, como que as coisas estão acontecendo tão rápido, coisas que há 10 anos atrás nós nem imaginávamos que poderia acontecer, ou algumas coisas que talvez a gente falava assim, não, mas isso vai demorar, e está acontecendo. Tem cada coisa absurda acontecendo, sabe? É tanta coisa que a gente fica apavorado e que o desejo do nosso coração é Jesus volta logo. Porque assusta, porque dá medo, porque, sabe, gera esse pânico dentro de nós. E nós precisamos, sabe, ser essa boca profética nesse tempo em que as pessoas estão completamente perdidas, desorientadas, desalinhadas, sem perspectiva de nada, sem esperança alguma. E nós precisamos gerar João. Nós precisamos gerar um ambiente de graça, sabe? De amor e de temor a Deus. Eu não estou aqui defendendo essa graça, sabe? Essa hipergraça, não. Eu não acredito nela. Mas eu acredito na graça que transforma, que restaura, que me alcançou e que me convida todos os dias para ir para a cruz, para morrer para este mundo, para morrer para mim mesmo, para me agarrar, sabe? A Cristo ali e dizer para Ele, Senhor, Tu és tudo que eu quero e tudo que eu preciso e tudo que eu anseio. Então João, ele precisa ser gerado, porque a graça de Deus, a graça do Pai precisa ser revelada aos perdidos, atraindo-os para si. O turnus de Abias é um chamado à paternidade. Como eu falei, o Senhor deseja ser conhecido como Pai. Porque como Deus Todo-Poderoso, todo o universo sabe. Quem em sã consciência não consegue olhar para tudo que foi criado e entender que existe a mão do Todo-Poderoso. Mas Deus não quer ser conhecido por você como Deus Todo-Poderoso. Deus quer ser conhecido por você como Pai. E Pai fala de intimidade. Pai fala de casa. Pai fala de mesa. Pai fala de conversa, de relacionamento. Pai fala de obediência, de respeito, de temor. Pai fala de atenção, de responsabilidade. Então Deus quer ser conhecido como Pai. É um chamado para a restauração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Nós sabemos que João, ele veio na unção de Elias. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, né, o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E que nos últimos dias, né, Elias se manifestaria. E nós sabemos que não é o Elias, o profeta lá do Velho Testamento, mas é a unção que estava sobre ele, se manifestará nesse tempo. Para quê? Para restaurar os pais aos filhos e os filhos aos pais. E o primeiro passo que nós precisamos dar é restaurar, sabe? Na vertical. Porque uma vez que na vertical ela é restaurada, esse relacionamento entre você e o seu Pai Celestial, aí você vai conseguir que na horizontal também seja restaurado. Porque, amados, tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Você pode buscar restaurar seu relacionamento lá com seu pai biológico, isso é válido, mas saiba que tudo começa em Deus. E se você não restaurar o seu relacionamento com seu Pai Celestial, você terá grande dificuldade de se relacionar aqui na horizontal. O turno de Abias está aberto a todo aquele que deseja entrar
no santuário de Deus para receber instruções para gerar os projetos de Deus aqui. O turno de Abias é o turno da restauração de uma geração órfã que está sendo curada e preparada para a vinda do noivo do nosso amado Jesus. E eu diria para você que o turno de Abias é esse chamado à restauração da paternidade, sabe? Não só de uma geração que está órfã, mas de uma geração que tem sido ferida, castrada, de uma geração que vem sendo machucada por uma falsa paternidade, uma paternidade abusiva, uma paternidade, sabe, que se acha dono, que está ali sufocando os seus liderados e que na maioria das vezes o que eles desejam é a lã e a gordura. Quando eles sugam tudo isso, o que eles fazem? Eles descartam. E eu falo isso, amados, porque eu tenho visto algumas pessoas nesse estado de total, sabe, descrédito com paternidade. E muitos estão até mesmo magoados com Deus porque não conseguem entender como que essa paternidade é tão ofensiva, é tão castradora, sendo que eles falam em nome de um Deus que eles acabaram distorcendo tudo isso. E aí a pessoa começa a achar que Deus concorda com aquilo, que Deus está, sabe, concordando com tudo aquilo ali. E não é. Tem uma parábola que eu não me lembro agora exatamente o endereço, mas Jesus falando a respeito de servos, e ele fala assim que o senhor daquele servo, ele viaja e ele se demora em voltar. E aí aquele servo, aquele mordomo, por ver a demora do seu senhor em retornar, ele começa o quê? Ele começa a abusar da autoridade com os seus conservos. E a palavra do Senhor diz que para ficar atento, porque no momento em que nós não estivermos esperando, o Senhor volta. E aí o Senhor volta e encontra aquele mordomo fazendo o quê? Fazendo errado. E aí o Senhor vai sentar com ele para pedir contas de tudo aquilo que ele fez. E o texto vai dizer que ele abusa da sua autoridade para com os seus conservos. E nós temos visto isso muito nos nossos dias, sabe? De líderes abusando da sua autoridade, de líderes machucando os seus liderados, tendo um comportamento totalmente infantil, líderes virando a cara para os seus liderados, porque o liderado não está obedecendo tudo que ele colocou, meu amado. Não foi assim que Deus nos ensinou, não foi assim que Jesus nos ensinou. Então nós temos visto uma geração assim, muitos líderes assim, sofrendo com esse abuso de paternidade. E o Senhor, Ele quer restaurar. O Senhor, Ele quer se revelar. Talvez você esteja passando por isso. O Senhor quer se revelar a você como Pai. O Pai que ama, o Pai que protege, o Pai que não está interessado naquilo que você tem para dar, mas em quem você é. Porque Deus não necessita de nada. O que nós damos a Deus, nós damos porque nós o amamos. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o turno de Abias é um chamado para cura, para restauração, para transformação. Porque há necessidade de que essa geração se prepare para a vinda do noivo. O turno de Abias é um chamado para estarmos atentos aos sinais. E que sinais são esses?
os sinais de que a estação mudou. Como eu falei, Jesus ele falava dos últimos tempos, Paulo falava dos últimos dias e João falava da última hora. E nós precisamos entender que a estação está mudando. Literalmente, as estações têm mudado. Os tempos mudaram. E nós precisamos estar atentos. Não podemos, como diz Pedro, dizer como alguns dizem, o Senhor está se demorando. Não. O Senhor tem dado tempo para alguns. E nós que temos essa firme esperança de que o nosso noivo está voltando, que a qualquer momento as trombetas tocarão, que a qualquer momento nós ouviremos o grito de que o noivo está aí. Nós que temos essa firme confiança de que ele está voltando, nós precisamos estar atentos aos sinais. Tem algo lá no texto de Mateus que eu acho bem interessante, que quando os reis magos, eles saem, da sua terra e eles chegam em Jerusalém, e porque eles vinham guiados pela estrela e por eles observar os tempos, as estações, eles entenderam que o Messias, o rei de Israel, nasceria por aquela época. E eles saem da sua terra e eles vêm para Israel. E eles veem o quê? É um rei que está nascendo. Então, se é um rei que está nascendo, aonde se procura um rei? No palácio. E eles vão para o palácio. E chega lá, eles dão de cara com Herodes. E eles perguntam para Herodes, aonde está o rei que nasceu? Porque nós viemos para adorá-lo. E Herodes chama, os religiosos, ele chama os sacerdotes. E os sacerdotes falam o quê? Eles falam da profecia, eles falam que de fato havia uma profecia para se cumprir por aquele tempo. Aí eu te pergunto, por que eles não estavam buscando saber aonde o Messias nasceu? Por que eles tinham conhecimento e eles não fizeram nada? Eles não se movimentaram, eles não foram atrás, eles não buscaram, eles sabiam que havia uma profecia. Eles estavam esperando o quê? Amados, não é muito diferente dos dias de hoje. Todo cristão sabe que Jesus vai voltar. Todo cristão sabe disso. E todos nós, olhando para tudo que já tem acontecido, nós sabemos que está bem próximo. Mas muitos estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. E quando eu falo isso, eu não estou falando de gente lá de fora do mundão, que não conhece Jesus. Não, estou falando de cristão, de crente, sabe, de religioso. Assim como os religiosos daquela época, muitos no nosso meio estão vivendo assim. Jesus vai voltar, mas porque pode ser que eu morra amanhã, Jesus volta para mim. Amém. Mas a Bíblia diz que Jesus voltará nos céus com os seus anjos. E ali, sabe, ele vai vir para reinar, ele vai vir para governar, ele virá para separar os bodes das ovelhas, ele virá para nos entregar o galardão. Então, nós precisamos estar atentos. O nosso Jesus, o nosso noivo, está voltando. Então é necessário que você esteja no seu turno. Porque o turno de Abias, o turno do Pai, e você ali, entendendo que Jesus, que o Pai se lembra de você, e você entendendo que você é preciso estar consagrado ao Senhor, alinhado aos projetos de Deus, entendendo que nós precisamos gerar a graça nesse tempo, fazer com que ela seja conhecida e recebida. Nós precisamos gerar o João. E nós precisamos preparar o caminho do Senhor nesse tempo, porque o nosso Jesus está voltando. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor te dê uma semana próspera, que essa palavra possa
tocar o seu coração, compartilhe com mais pessoas. E se ela não fizer sentido para você, meu querido, tá tudo bem, tá? Você não precisa descartar. Passa para alguém. Não faz sentido para mim, mas eu vou passar para outra pessoa. Que o Senhor abençoe sua vida. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus.